Sejam bem-vindos ao treinamento de processo seletivo simplificado das FATECs. Eu sou a professora Karen, sou coordenadora de projetos da Unidade de Recursos Humanos e eu quero começar o nosso dia agradecendo a participação de todos vocês. Nós recebemos muitas inscrições, inclusive acima da média do que a gente esperava, então eu agradeço a participação de todos. Eu espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas referentes aos processos seletivos e quero deixar alguns recados aqui para vocês. O primeiro deles é em relação à lista de presença. Ela ficará disponível a partir das 11h30 até o meio-dia e 30, então 1 hora, depois que o início, aliás, antes do final do evento, até 30 minutos depois do final do evento. Tá? Então vocês precisam ficar atentos. Vocês receberam um e-mail e dentro desse e-mail tem um link para que vocês possam fazer essa assinatura. E no chat a gente também vai deixar disponível. Tá? Outra coisa é em relação às dúvidas que vocês enviarem no chat. Essas dúvidas, elas vão ser respondidas no próximo encontro. Então fiquem à vontade para fazer todas as perguntas hoje, para que a equipe possa fazer a leitura e responder da melhor maneira possível no nosso próximo encontro. Para começar, eu quero apresentar para vocês e chamar aqui para o nosso encontro o Luiz, que é diretor do Departamento de Gestão de Seleção Docentes e Auxiliares Docentes, e o Gerson, que é o assessor técnico administrativo. Eu e o professor Fagner ficaremos disponíveis para ajudar vocês no chat. Tenham todos um excelente treinamento. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, sou diretor do departamento da seleção aí. Junto comigo aqui está o Gerson, o meu assessor e substituto do departamento. O intuito de hoje é ter uma conversa bem clara sobre todos os procedimentos sobre o processo seletivo simplificado de FATEC, tentar esclarecer todos os pontos possíveis em relação ao assunto aí com vocês, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem. Vai ser uma conversa rápida de 2 horinhas aí, espero que passe rápido para vocês aí, que vocês consigam aproveitar ao máximo. O Ivan está aqui comigo também aqui, e ele está acompanhando as perguntas de vocês aí, para poder tabular essas perguntas e posteriormente responder, tá bom? Vou estar compartilhando agora meu PowerPoint com vocês. Então, pessoal, aqui é para que vocês tenham noção, porque as FATECs, por muitas vezes, conversam muito mais com algumas pessoas específicas, né? Hoje, atualmente, vocês devem conhecer muito mais aí da lista que está aqui de nomes, a Ana, o Carlos e a Daisy, né? Porém, a equipe nossa é formada por muitos mais membros, né? Onde que hoje está distribuído até para cuidar das ETECs, né? Que tem um número maior de unidades de ensino, tá? Então, tem eu, a Ana, o Carlos, a Daisy, o Eduardo, o Gerson, que está aqui ao meu lado, o Giovanni, o Gustavo, o Ismael, o Ivan, que está aqui também acompanhando com vocês aí, o Rafael Henrique e a Tamires. Então, são essas pessoas aí que colaboram com o trabalho do departamento em relação ao processo seletivo aí, inclusive em concurso, etc. Tá bom? Então, hoje nós vamos ter o panorama aí do quê? Processo seletivo simplificado das FATECs para 2022. Então, vamos entender tudo o que aconteceu até agora, em 2021 também, algumas coisas que aconteceram em 2021, o que está acontecendo em 2022 e qual que é a nossa perspectiva em relação a isso, tá bom? Aqui está o nosso conteúdo programático aqui, da apresentação. Nossa conversa são em 2 dias, né? Então, nós vamos aproveitar esse conteúdo tanto para hoje quanto para a próxima semana aí, na quarta-feira que vem, tá bom? Então, temos visão geral do sistema de gerenciamento e execução de certames públicos, o panorama dos processos seletivos atuais, alterações recentes na operacionalização de certames, questões sobre classificação e convocação, situação atual dos concursos públicos, como é que está esses pedidos de concurso, em que pé estamos, e vamos falar um pouquinho também sobre período eleitoral, tá bom? Então vamos lá. O sistema de seleção pública, que a gente chama do SGECP, ele foi implantado nos anos de ensino em 2016, e de lá para cá, como vocês devem perceber,
nós estamos constantemente atualizando o sistema. É um sistema que é cuidado exclusivamente pelo departamento, somos nós mesmos aqui que cuidamos desse sistema e tentamos atualizar da melhor forma possível todos os dias. Hoje, vocês na Edicino possuem acesso ao quê? Vocês fazem lá envio digitais, documentos preenchidos em Word, algumas vezes, fazem solicitações. O que seria isso? Solicitar abertura, solicitar deferimento, a classificação e a classificação dos candidatos, solicitar alteração da nota. São fases que hoje você consegue, preenchendo algumas lacunas dentro do sistema, você consegue dar andamento neste processo. Perfeito? Documentações complementares, que é termo de aceite, memorando, demonstrando que você quer fazer uma convocação, etc. Tem tudo ali. Temos também hoje aí no sistema uma parte de relatório, onde você consegue verificar uma lista de candidatos remanescentes para você poder aproveitar aí esses candidatos para fazer a convocação. Então, o intuito hoje é demonstrar uma visão geral e depois um pouquinho para a prática, tá bom? O que o departamento faz hoje com o sistema, para vocês terem uma ideia? Nós fazemos a conferência de todos os editais que vocês fazem, nós verificamos os preenchimentos desses editais, verificamos a consulta da documentação complementar, que é o que? O termo de aceite, a planilha de cálculo da PD, o formulário de solicitação de convocação remanescente. Então, tudo isso aí hoje vem pelo sistema. Nós temos a expectativa aí futura de ver mais fases pelo sistema, como reabertura de inscrição e algumas outras especificidades dentro do processo seletivo, para vir também pelo sistema, para que a gente consiga ter um controle melhor possível aí com vocês, tá bom? Para quem não conhece, essa é a telinha do sistema aí, onde vocês hoje acessam. Fica exatamente dessa forma aí, com o padrão Paulo Souza, as cores, etc. Onde você tem disponível para você no canto esquerdo todo um menu relativo ao sistema que vocês vão utilizar. Atualmente, vocês estão utilizando 99% do menu chamado PSS Novo 2021. Por que nós tivemos que fazer essa alteração, sendo que você não tem uma alteração de deliberação aí para ter outro processo seletivo? É que em 2021, o departamento teve que renovar junto com vocês e fazer com que tenhamos as inscrições dos candidatos online. Automaticamente tivemos algumas fases ali que ficaram mais didáticas em online. Então, por isso, nós criamos um novo menu, onde criamos várias fases dentro desse menu para poder auxiliar vocês aí e desburocratizar o máximo possível da atividade, tá bom? Então, aqui é só para vocês terem noção do que é esse menu, o que tem no menu lá. Então, PSS Novo 2021. Fala sobre o quê? Sobre o processo seletivo simplificado. Qual que é a regra que fala sobre o processo seletivo simplificado? É a deliberação CTEPS 17/2015. Ali está composto todos os editais de janeiro de 2021 para frente. Temos sempre um manual para vocês disponível também, aonde tem todas as fases do processo seletivo de forma explicada, de forma detalhada para vocês entenderem cada processo daquela fase. Aí temos o menu processo seletivo de docentes, que são para todos os editais que vieram antes de janeiro de 2021. Sim, pessoal, nós temos ainda, infelizmente, alguns processos seletivos que estão em andamento, que são antes de 2021, tá? Então, possivelmente aí vocês vão estar recebendo aí alguns relatórios cobrando as unidades de ensino, tal edital, cadê a próxima fase? Tal edital, cadê essa fase? O que aconteceu? Vamos anular, não vamos anular, vamos encerrar? Então, nós estamos tentando fazer aí também uma cobrança proativa, onde a gente consegue identificar e já ir pedindo para vocês alguma fase, tá bom? Aí temos o menu lá, concurso público de docente, onde hoje nós não estamos utilizando, infelizmente, não temos concursos autorizados, né? E temos aonde tem o menu lá, cadastrar endereço. Agora, algumas pessoas perguntam para nós aqui como atualizar o endereço, como atualizar
o e-mail, meu e-mail, o e-mail de quem cuida hoje do processo seletivo mudou, como é que eu faço isso ou aquilo? Tá aqui, pessoal. No menu cadastrar endereço, você vai lá, você consegue alterar o e-mail da pessoa que cuida hoje do processo seletivo em geral. É ali que vai o e-mail que vai aparecer no edital de abertura, onde o candidato, quando vai fazer um recurso, hoje é um recurso online, onde ele encaminha para vocês por e-mail, e no edital de abertura aparece o e-mail. Esse e-mail fica cadastrado onde? Fica cadastrado neste menu aí, cadastrar endereço, tá bom? Só uma observação em relação à parte de concurso, né? Cabe salientar aqui que a gente teve uma autorização governamental em 2018, foi a última autorização governamental que saiu para poder fazer concurso público, né? Vocês sabem que o concurso público de 2014 para cá, ele é feito nos termos, né? A autorização dele é nos termos do decreto 60449 de 2014. Então, há necessidade dessa autorização governamental para fazer concurso. Neste caso, em 2018 foi a nossa última autorização, né? E os concursos foram, no caso, eles ocorreram em 2019, né? Por conta dessa transição de governo de 18 para 19, teve decretos que criaram algumas restrições, alguma necessidade de fazer algumas verificações dessa autorização de 18. Então, os concursos, os últimos concursos a gente fez em 19, tá? E pegou um pouco de 20 também. Aí a gente recorda que a partir de março de 20 e até 31/12 de 2021, portanto aí, né, quase 2 anos aí, a gente teve aí uma situação de decretos que restringiam a possibilidade de abertura de concurso, restringiam a possibilidade de admissão, né, em emprego público, e por conta disso, durante esse período não foi feito concurso, né? E atualmente a gente está com um pedido de autorização governamental em tramitação. A gente vai falar isso mais para frente, talvez não, né, hoje nessa reunião, né? Talvez não dê tempo, mas na próxima a gente fala. No menu lá tem mais um item, que é o relatório. Hoje só possui um subitem, que é relatório de remanescente. É ali que vocês conseguem consultar aonde as unidades de ensino possuem algum edital de processo seletivo disponível para você fazer uma convocação de candidato remanescente. O que acontece? Hoje há a possibilidade de você aproveitar, né, o candidato remanescente de outra unidade na mesma disciplina ou fazer uma disciplina por equivalência. Isso nós conversamos já na reunião passada, né, na semana passada, mas no finalzinho da capacitação nós vamos pegar mais detalhes sobre esse tipo de convocação, sobre o relatório, então nós vamos ter também um conteúdo complementar sobre isso aí, tá bom? Aqui é como é que fica, tá? Quando você faz a consulta. No caso aqui nós utilizamos como exemplo a disciplina em inglês e aí fica dessa forma disposta para vocês aí esse relatório. Perfeito? E aí nós vamos entender agora o que aconteceu nesse ano 2021 e 2022 em relação aos processos seletivos, né? Qual foi o crescimento disso, se teve crescimento, se não teve, se nós estamos conseguindo ir bem ou não. Então, aqui, ó, nós temos aqui alguns números para poder nos basear, né? Acho interessante sempre termos números para poder demonstrar o que realmente está acontecendo com os processos seletivos. Então, se você pegar aí, em 2021, nós tivemos um total de 804 editais de abertura de FATEC para processo seletivo simplificado aberto, dos quais foram 768 homologados e apenas 3 até o momento encerrados. Então, nós temos alguns aí que ainda estão em andamento, mas vocês percebem aí também nesse número que nós estamos tendo um número elevado de processos seletivos homologados, então, consequentemente, nós temos ali candidatos classificados para poder convocar. Então, isso é muito bom para a instituição, para que a gente sempre tenha um cadastro reserva ali daqueles editais que já foram convocados algum docente para ministrar aquela aula, tá certo? Em 22, até agora, não acabamos o ano ainda, já tivemos aí 428 abertos, 154 homologados e também 3 encerrados. Então, estamos aí cumprindo um número bom aí
digitais aí encerrados aí. É bem muito pequeno aí para as FATECs aí, os processos seletivos que são encerrados. Lembrando que o que é processo seletivo encerrado? São processos seletivos que você não teve nenhum inscrito ou que todos os inscritos foram não classificados. Então, automaticamente, você vai ter que encerrar esse processo seletivo. Só para vocês terem noção aí, qual que é o trabalho do departamento em relação a tudo isso aí. Em 2021, o departamento, entre ETEC e FATEC, publicou em DOE 44 mil arquivos. Isso significa que nós conferimos 44 mil arquivos, publicamos esses 44 mil arquivos e gerenciamos o sistema, porque hoje o próprio candidato consegue acompanhar todas as fases do processo seletivo, onde ele consegue verificar os processos seletivos em andamento e consultar quais editais foram publicados. Então, vocês podem perceber que tem um número bem elevado. Atualmente, em 2022, nós já temos 12.800 aí, fases publicadas. O que é um número também elevado para nós aqui em relação a 21 e 22 é a quantidade de inscritos, né? Porque vocês que fazem a operacionalização do sistema, do processo seletivo, sabem que não é sempre que nós temos aí em cada edital 20, 30 inscritos, né? E aí nós tivemos aí em 2021 13.900 inscritos e em 22 até agora 4.100 inscritos. Lógico que qualquer tipo de informatização, qualquer tipo de atualização tem a parte boa e a parte negativa. Automaticamente eu tenho mais inscritos, alguns inscritos são de regiões afastadas da unidade de ensino por ser uma inscrição online, mas também tem a parte positiva que a gente consegue realmente captar bastante inscrito para que tenha um número elevado de classificados para que você consiga fazer convocações aí. Só para fazer um adendo também em relação à quantidade de fases que foram publicadas em Diário Oficial, né, que inclui tanto a parte de ETEC quanto FATEC, lembrar, né, que o fruto desse trabalho também vem por parte das unidades, onde a parte de operacionalização do sistema, onde nasce o processo seletivo simplificado, né? Através lá do sistema, onde tem aquela interação, aquela inserção de informações para as fases correspondentes ao processo seletivo. Todas as fases passam por um crivo do departamento em relação à parte de conferência, entendeu? E após essa conferência, nós temos que alimentar, temos que dar publicidade a essas fases, a esses editais. De que forma? Isso é realizado por meio da publicação em Diário Oficial, né? No site do Portal de Concursos Públicos do Estado, nós temos lá um link, o Paula Souza tem um link que remete à página da instituição, ao site do Paula Souza, e todos esses arquivos também são gerenciados na página do Paula Souza, no site do Centro Paula Souza, para acesso dos candidatos, né? Então, só para fazer essa observação, que esse elevado número, né, ele passa, né, ele passa por várias fases, né, vários processos, né, até que tem a conclusão dele, que é a divulgação, a parte de divulgação tanto no Diário Oficial, quanto na página também do Centro Paula Souza. Perfeito. Então, esse aí é o panorama geral em relação ao sistema nosso e como é que estamos, o que está acontecendo. Porque às vezes nós ficamos sem referência, né? O que melhorou, o que piorou, qual a quantidade, por que demora para conferir uma fase, demorou 2 dias, não foi no mesmo dia que eu mandei. Então é pelo número elevado também de arquivos que nós estamos recebendo aí, tá bom? Lembrando novamente que a deliberação que rege o processo seletivo simplificado é a 17/2015. Hoje, na deliberação, qualquer contratado ali é por prazo determinado. O professor, então, ele vai ter um contrato por prazo determinado. Ele vai exercer a função de professor de ensino superior. Essa contratação é de necessidade temporária de excepcional interesse público. Não preenche emprego. A contratação é sempre por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. E
essa vaga não dá direito a ele a um emprego preenchido público, um preenchimento de um emprego público. Então, é sempre por prazo determinado e é uma função que ele vai exercer de professor de ensino superior. Atualmente, você consegue fazer abertura para uma ou mais disciplinas, porém o departamento ele fez algumas regras ali para poder facilitar, aonde você só consegue colocar atualmente nas aberturas quando são disciplinas de línguas, então inglês 1, 2, 3. Aí você vai abrir, pode sim abrir um processo seletivo só para essas disciplinas. Tirando isso, você vai abrir agora sempre um processo seletivo por vez aí com cada disciplina, justamente para poder facilitar para os candidatos e facilitar para o de ensino na captação desses candidatos aí, tá bom? Então, a abertura ela está condicionada a alguns procedimentos de alteração de carga horária, limitado ao tempo de necessidade de... Desculpa. A abertura ela está sempre condicionada ao procedimento de alteração de carga horária, onde vai ser mantido aquele o emprego do professor sempre que eu tiver aquela aula realmente disponível. Então, exemplo, se eu peguei uma pessoa que estava de licença gestante, ela voltou para aquela disciplina, automaticamente eu vou ter que cessar aquela admissão. Eu não vou manter aquela admissão por mais tempo, a não ser que, lógico, esteja dando outra disciplina, tenha feito algum tipo de ampliação. Que é também para colocar também que assim a parte da abertura do processo seletivo simplificado, ela é posterior a um procedimento que a unidade de ensino ela realiza, né? Que seria a parte também de oferecimento dessas aulas por meio dos editais interno e externo, né? Então, tem uma deliberação que trata desse assunto, né? Que essa norma ela fica mais a cargo da CESU em relação a essa orientação, mas a abertura do processo seletivo, ela advém de um insucesso nessa etapa de oferecimento das aulas, né, interno e externo, uma vez que há ali alguma situação que seja em necessidade de um professor temporário, por exemplo, o caso que o Luiz colocou, uma licença gestante, que já há uma certa previsibilidade, né, outras situações, a unidade, antes de recorrer ao processo seletivo, por meio desses editais interno e externo, em resumo, ela procura fazer essa ampliação de carga horária dos professores já admitidos, né? E tem lá uma série de regras que não é o foco da conversa, né? A gente vai tratar mais especificamente da parte do processo seletivo, mas há uma etapa que antecede a abertura do processo, né? Do processo para frente, aí já é um assunto mais do departamento mesmo, tá? Então, o PSS é feito hoje somente após o quê? Como o Gerson falou, sempre ter tido um oferecimento de aulas, edital interno e externo, dos docentes já admitidos. Lembrando que essa regra de oferecimento vem da CESU, a CESU que dá regra sobre oferecimento de aulas, interno e externo, tem a portaria deles, tá? Eles que conseguem tirar dúvidas com vocês sobre isso. E também após a impossibilidade de aproveitamento de candidatos remanescentes, porque você consegue, como mostrei para vocês aí no sistema, puxar relatório e verificar se tem algum candidato remanescente para aquela disciplina na sua própria unidade ou em unidades próximas aí, tá? Lembrando que essa parte de aproveitamento de candidato cabe a você, diretor de serviço, verificar se realmente existe alguma unidade próxima ou não de vocês para poder aproveitar. Ah, não, a unidade está longe da minha, então eu não vou pedir um remanescente. Fique à vontade, você precisa analisar se é próximo ou não, tá bom? Até porque a utilização do remanescente, ela visa encurtar o caminho para que tenha um professor em sala de aula, né? Então, como o Luiz colocou, tem que ver se é vantajoso também fazer essa convocação do remanescente, né? Porque, por vezes, quando a escola vai lá e verifica no relatório que, de repente, aquela disciplina, ela existe um remanescente de outra escola, mas que a escola é distante, talvez seja o caso de ponderar a respeito e partir para a abertura do processo seletivo, né? Lógico, depois dos procedimentos que antecedem, né, essa possibilidade de abertura, que seria aquele oferecimento interno e externo, né?
Então, atualmente, como é que vocês fazem para solicitar uma abertura? Você sempre precisa fazer o quê? Elaborar uma justificativa, dar origem das aulas, demonstrar o quê? Da onde que veio essas aulas? Essas aulas veio porque é uma licença distante, veio porque é uma licença de saúde, veio porque o professor que ministra aquela disciplina se afastou para projeto, ou ele está em cargo de confiança. Então, você já tem essa vivência aí. Você pega esse motivo, coloca no memorando, justifica e dá ciência à congregação da unidade de ensino ou à comissão de implantação, se for uma unidade nova, né? Aqui, novamente, um ponto importante, que as aulas devem ser oferecidas por ampliação aos docentes admitidos. Então, disciplinas optativas, disciplinas eletivas, atividades autônomas de projeto, atividades acadêmicos, científicos, culturais, projetos integradores do curso. Então, todos esses tipos de disciplina específica é extremamente importante vocês oferecerem sempre para docente já admitido pela própria característica daquela disciplina, tá bom? Lembrando que, ofereci, não consegui sucesso, excepcionalmente, e após o insucesso dessa solicitação de ampliação, você pode sim fazer um processo seletivo. Mas primeiro você vai ter que comprovar que realmente ofereceu essas disciplinas para docentes admitidos, tá bom? Só para puxar um link, né? Aqui, essa comprovação, né? A gente tem lá um modelo de memorando, né? Disponível, onde no próprio modelo a unidade ela consegue inserir todas essas informações. Então, o modelo de memorando que hoje o departamento ele utiliza, que disponibiliza como um anexo para as unidades de ensino, ele já prevê em seu preenchimento todas essas informações, né, de justificativa. Ali a escola consegue colocar, preencher através do memorando, daquele preenchimento estruturado do memorando, colocar essas informações, né? E é o gancho que linka agora o próximo slide, né? Que é sobre essa parte da solicitação de abertura, né? Aqui a gente está colocando especificamente do memorando, né? Então, o diretor, né, da unidade lá, né, sentindo a necessidade da abertura, tem lá o modelo de memorando, aquele modelo ele é preenchido, né? E daí tem né, precisa subir ele lá no sistema de gerenciamento juntamente com alguma documentação complementar, né? Então, atualmente, as unidades juntam o memorando, junta ali a matriz do curso, né? A gente pede que ela seja atualizada e colorida. Por quê? Porque a matriz, ela traz informações, por exemplo, a parte do tipo de disciplina, né? Se ela é profissional, se ela é básica, se ela é de língua estrangeira. E também, por vezes, o afastamento daquele docente que se pretende substituir, ele gera algum tipo de documento que demonstre que aquele afastamento, que aquele docente, né, que será substituído, ele está afastado. Um exemplo, né, um afastamento, por exemplo, pela deliberação 4, pela deliberação 5, né, que vocês já conhecem, né? Vocês já tratam disso. Por vezes há também essa necessidade, tá? Uma via de regra é o memorando preenchido, né? Assinado, juntamente com a matriz, que daí a gente vai balizar a questão da carga horária, da disciplina que será colocada em processo seletivo, e a gente vai ver tanto a parte da nomenclatura da disciplina, para verificar se está tudo certinho em relação à tabela também, né? E em especial o tipo da disciplina, que é importante, né? Então, a gente sabe que em relação aos requisitos, cada tipo de disciplina, ela tem um requisito que tem uma certa diferença. Isso, em relação à abertura, para o candidato, é importante que isso seja bem definido, né? Às vezes o candidato para administrar uma disciplina profissionalizante, por exemplo, ele tem que ter um tempo de experiência um pouco maior do que da básica. Então, esse é um cuidado que a gente tem por isso. Atualmente, a gente recebe também, além do memorando, essa documentação complementar para a gente ser mais assertivo em relação à abertura, né? Não ter nenhum problema posterior. E o motivo de matriz do curso é um dos motivos que gera maior reprovação hoje dentro de uma solicitação de abertura. Porque por muitas vezes vocês encaminham a matriz curricular
preta e branca, a matriz curricular desatualizada, a matriz curricular que não dá para identificar se aquela disciplina é básica ou opcionalizante. Então, eu diria que 90% dos motivos que a gente reprova uma abertura seria baseado em relação à matriz ou principalmente a nomenclatura da disciplina. Então, nós pedimos esse cuidado de vocês aí. Sempre procurem enviar a matriz atualizada. Ah, eu não tenho a matriz colorida aqui? Vai lá e pede para a CESU. A CESU tem que ter sua matriz. Então, eles encaminham para vocês essa matriz atualizada e vocês encaminham via sistema para o departamento. Tá bom? Então, é justamente por isso, para poder realmente identificar o tipo de disciplina e por conta do tempo de experiência, ali, que é um requisito que muda dependendo se é por básico ou profissionalizante. E por muitas vezes, já aconteceu de a gente ter que anular uma abertura de processo seletivo de FATEC porque o requisito estava errado. Então, automaticamente eu precisei anular para poder reabrir aquele processo seletivo com o tipo de disciplina correto. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso aí, tá bom? Então, basicamente, hoje, em relação a preenchimento de informação no sistema, você preenche o quê? O número de processo, que é da SPC em papel, a área da disciplina, curso, a disciplina, carga horária da disciplina. Lembrando que essa carga horária é a semanal, não é a carga horária mensal ou do semestre. Algumas unidades acabam preenchendo ali uma carga horária do semestre ou a mensal. É sempre a carga horária semanal. Perfeito? O período das aulas, porque como nós estamos fazendo uma abertura de processo seletivo, onde o candidato ele já vai ser admitido, sendo classificado, ele já vai ser admitido para entrar em exercício, quando ele sabe já qual é o período daquela aula, ele sabe se ele vai ter condição ou não de assumir aquela aula. Então, ali a gente já faz um pré-filtro em relação à própria inscrição. Então, opa, a aula é de sábado, então eu consigo ministrar. Não, a aula é noturna, consigo. Ah, de manhã, não, de manhã eu não consigo porque eu trabalho de manhã. Então, ele consegue verificar ali, pelo período das aulas, se ele fazer um pré-filtro, se ele quer fazer a inscrição ou não. Perfeito? Preenche o que mais? O tipo de disciplina, que é validado com vocês pela matriz, se é básico ou profissionalizante. Um período de inscrição prévio, que muitas vezes a gente não acaba cumprindo aquele período, ou a gente acaba sempre antecipando esse período de inscrição, ou alterando para a data próxima que nós estamos no momento ali, para poder oferecer. E preenche também as vagas oferecidas, porque se eu tenho lá 30 aulas daquela disciplina, eu posso oferecer 2 vagas. Porém, também existe uma recomendação nossa de que você faça um oferecimento de apenas uma vaga com uma carga horária menor e, se for necessário, esse candidato ele amplia para depois da admissão, tá bom? Lembrando que mesmo que só tenha essas informações preenchidas, caso o departamento verifique, opa, peraí, eu preciso de uma informação complementar, nós vamos sempre solicitar essa informação complementar para poder identificar alguma situação atípica ali naquela solicitação, tá bom? Tá? E também para reforçar que esse cuidado nessa etapa também, ele visa tentar mitigar a possibilidade, a chance de ocorrer alguma incongruência ou coisa do tipo que enseje lá na frente numa necessidade, de repente, de anulação do certame, tá? Por causa de alguma falha ou coisa do tipo, que de repente você está lá numa fase avançada e daí verifica que teve um erro, alguma coisa, e aí precisaria, de repente, anular, né? Então, a ideia desse cuidado nesse primeiro momento também é diminuir, né, essa possibilidade de situações que possam ensejar numa anulação lá na frente. Então, a ideia é ter uma assertividade em relação à parte da abertura também, tá ok? Tá? Então, aqui mais para recapitular mesmo, né? Essa parte do memorando ali, que é o que a escola preenche, que é um anexo, né? Que tem a referência dele no manual de processo seletivo simplificado, né? A gente pede, em relação à matriz, né? Ela precisa estar colorida, porque aquela parte de cores lá a gente observa que é utilizado para deixar especificado se aquela, por exemplo, na matriz lá, utilizou-se lá da cor verde para as disciplinas profissionais, utilizou-se da cor vermelha para as básicas. Então,
essa parte a gente observa que, pelo formato da matriz, tem essa legenda e ela é baseada em cores, né? Então, a digitalização precisa estar adequada para que a gente tenha essa possibilidade de visualizar. A matriz precisa trazer a carga horária, né? Por conta, como o Luiz colocou, são horas aulas semanais, então ela precisa trazer a carga horária daquela disciplina, né? E com isso a gente também vai ter o tipo de disciplina que está sendo utilizado, né? Pode ser básica, profissionalizante ou de língua estrangeira. Com relação à parte das áreas, a unidade ela já utiliza a tabela de áreas, né, e disciplinas, para fazer aquela parte preliminar, uma abertura, que seria aquela parte de oferecimento interno e externo, né? Então ali já tem o uso, já tem uma definição de áreas para aquela determinada disciplina, né? Então, no caso, para a abertura do processo seletivo, presume-se que as mesmas áreas que foram objeto daquele oferecimento edital interno e externo sejam também as áreas também da disciplina, né, para quando dá a abertura do processo seletivo simplificado. A gente sabe também que tem tipos de disciplina, pela tabela de áreas, que não tem lá as áreas previamente definidas, né? Algumas são classificadas, por exemplo, na tabela como interdisciplinar, né? Nestes casos, a gente coloca para que a CESU seja contatada para verificar quais seriam as áreas para aquela disciplina e de que modo essas áreas possam ser escolhidas para aquela disciplina que está até então caracterizada como interdisciplinar. Para também diminuir um pouco o escopo da abrangência desse processo seletivo também, né? Para não, de repente, não ter situações de inscrições, de repente, de candidato que, por conta da sua formação, não teria condições, de repente, de atender aquilo que a disciplina exige, né? Então, ali a gente pede que tenha uma definição também em relação a essa parte de área, né? Quando constar como interdisciplinar. Via de regra, pela tabela, as disciplinas já, cada uma apresenta as suas áreas já pré-definidas, né? Só seria, nesse caso, seria em tese uma exceção aí. Houve uma pergunta aqui em relação à disciplina eletiva. Se pode ou não abrir processo seletivo. Pessoal, pode sim abrir processo seletivo simplificado para uma disciplina eletiva, desde que você tenha feito toda a regra anterior, que é realmente oferecida aquelas aulas interna e externamente, esgotado todo aquele tipo de oferecimento, aí sim, excepcionalmente, você pode abrir processo seletivo simplificado para a disciplina eletiva, tá bom? Então, só responder aí uma perguntinha no chat aí, que veio para nós aqui. Aqui nós já conversamos hoje já aí, o que nós temos em relação à solicitação da abertura, então, só para recapitular e para poder deixar bem alinhado aí com vocês. Oferecer as aulas, verificar se eu posso ou não aproveitar um remanescente. Qual regra sobre aproveitamento de remanescente? Você vai verificar se é próximo ou não. Você tem que analisar isso. Você que está fazendo aquela solicitação, verifica. Peraí, eu sou em São Paulo, eu tenho candidato remanescente em Apiaí. Eu vou fazer esse aproveitamento ou não? Eu já posso solicitar uma abertura. Então, nós esperamos aí uma expertise de vocês para vocês conseguirem analisar realmente se vai ou não aproveitar um remanescente. Bom, lembrando que se o remanescente for da sua unidade, aí sim você é obrigatório de aproveitar um remanescente da sua própria unidade, tá bom? Cientificar sempre a congregação / comissão de implantação. E isso tudo aí você vai preencher o anexo 1 e subir dentro do sistema SG-ECP, memorando e documentações complementares que foram solicitadas, tá bom? Hoje, como é que está o fluxo do processo seletivo? Basicamente, você vai preparar um memorando com as documentação e com a justificativa, documentação, vai solicitar a abertura de inscrição. Acabou os 15 de inscrição. Se for necessário, você vai pedir uma reabertura. Feito isso, você vai designar já a comissão. Se você teve ali uma inscrição de um candidato PPI, que é o quê? Candidatos pretos, pardos e indígenas,
você vai designar também uma comissão de aferição. Depois, você vai fazer a análise do memorial, vem a fase de aferição para quando tiver um KPPI, classificação final, homóloga, e a gente faz uma convocação aí. Tá, só nessa parte também, é importante também destacar que o próprio sistema, em relação à parte das comissões, ele verifica se naquele rol de candidatos inscritos, há um candidato autodeclarado preto, pardo, indígena, que tenha feito a opção pela pontuação diferenciada, né? Isso é importante também. Deixar claro que o candidato ele pode se autodeclarar preto, pardo, indígena e não fazer a opção. Aí o sistema ele vai trazer a opção da comissão específica sem a parte da comissão de verificação. Caso o candidato tenha feito a opção pela pontuação diferenciada, o sistema vai fazer essa leitura em relação aos inscritos e ele vai dar a opção, né, de solicitar a designação da comissão específica e já designar a comissão de verificação, que será responsável pela aferição dessa declaração do candidato por meio de fenotipia, né? E a ferramenta que é utilizada hoje, o candidato ele sobe, e na hora da inscrição ele sobe uma foto dele, caso ele opte pela utilização do sistema de pontuação diferenciada. Então, existe já um fluxo pré-determinado no próprio manual. No final do manual, você tem esse fluxo já para vocês, para que vocês entendam o que cada fase vai gerar ou não de documento para vocês. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha lá, na fase de abertura, o que vai acontecer? Você vai solicitar a abertura do editor da unidade, ele que é responsável por isso. Para solicitar a abertura, ele vai anexar memorando e documentos comprobatórios. Após feito isso, vai gerar sozinho pelo sistema, após a conferência do departamento, vai gerar o quê? O edital de abertura e inscrição. Próxima fase, portaria. E aqui vem a portaria que eu falei para vocês. Tem a portaria da comissão específica e tem a comissão de verificação. São duas comissões, onde o próprio diretor vai designar essa comissão. Uma é para analisar o memorial e a outra é para verificar os candidatos PPI, pretos, pardos ou indígenas. Lembrando que sempre, obrigatoriamente, é necessário ter um membro preto ou pardo dentro da comissão. Caso a unidade de ensino não possua um professor ou um administrativo preto ou pardo para participar da comissão, pode pedir em alguma unidade próxima ali que esse servidor do Polo Souza participe dessa comissão. Caso você ainda tenha insucesso em ter algum membro preto ou pardo, vocês podem encaminhar para o departamento aqui um e-mail justificando o que está acontecendo, que você não conseguiu candidato, um servidor do Polo Souza, preto ou pardo, para poder participar dessa comissão, tá bom? Isso é uma coisa que acontece muito pouco, não ter esse membro na comissão, mas encaminha para a gente aqui para a gente verificar qual procedimento adotar aí, tá bom? Aí vem a fase de inscrição, onde você vai verificar os requisitos da inscrição dos candidatos. E quem verifica isso? A comissão específica. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo mostra para vocês quem é o responsável por cada etapa desse processo seletivo. Aí vem o memorial circunstanciado, onde a comissão vai verificar o memorial para pontuar. Existe uma planilha de cálculo da pontuação diferenciada. O que é pontuação diferenciada? É para aqueles candidatos que optaram pela PD, pontuação diferenciada, que são candidatos PPI, pretos, pardos ou indígenas. Então, caso eu tenha um candidato preto, pardo ou indígena no meu processo seletivo e ele optou pela PD, automaticamente eu tenho que utilizar uma planilha de cálculo para poder fazer a pontuação diferenciada, caso seja necessário. Porque na própria planilha você vai verificar se tem ou não a pontuação diferenciada. Perfeito? Após feito isso, vai haver o quê? A divulgação do memorial, o estado do memorial, que seria a classificação final. E essas etapas todas dessa fase geram o quê? O edital do resultado da análise de memorial circunstanciado e classificação final. Feito isso, tenho criado PPI, o que eu vou fazer? Vou fazer a fase de aferição, aonde
A comissão de verificação vai efetuar essa aferição por fenotipia, vai divulgar o resultado dessa aferição via edital de resultado da aferição da felicidade da autodeclaração, isso tudo via sistema SG-ECP. Se necessário, vai alterar a classificação final, por que se necessário? Caso, no momento da aferição desse candidato, esse candidato foi não enquadrado como PPI, automaticamente eu tenho que fazer uma alteração dessa classificação final para excluir esse candidato do meu edital, tá? E isso só ocorre se algum desses candidatos forem não enquadrados pela comissão de verificação. Perfeito? Aí temos a fase de homologação, onde o diretor vai homologar o processo, que vai gerar automaticamente o despacho do diretor homologando o processo seletivo simplificado, que é publicado em diário oficial. Após essa publicação do despacho, aí nós temos a fase de convocação do candidato para ele poder assumir as aulas aí. Tudo bem até aqui? Também recordar que essas etapas que o Luiz narrou, elas vão ser melhores delineadas também daqui para frente, né? Então, o objetivo também do treinamento é trazer uma clareza maior em relação a essas fases do processo seletivo e entrar também no mérito de questões específicas, né? Que daí, para cada uma delas, né? Como a gente fez aqui na parte do memorando, aquela que é uma parte que vai resultar na abertura do processo em si. Então, daí, fase por fase, com o decorrer do treinamento, a gente também vai trazendo mais situações, talvez aí mais exemplos também para passar para vocês. E aí, como é que vai sair essa abertura? Uma ou mais disciplinas, naqueles casos específicos, sobre disciplina, né? Basicamente é sempre com uma. Se for uma disciplina de língua estrangeira, inglês 1, 2, 3, aí nós estamos abrindo sempre com as disciplinas 1, 2 e 3, tá? Como é que é formado esse número do edital? É sempre pelo código da unidade, o número sequencial do edital de abertura e o ano. O número do processo você vai pegar sempre via SP sem papel, é lá que você vai gerar. Nós temos no nosso site um manual sobre SP sem papel, onde demonstra para vocês como é que você pega esse número de processo no sistema. Lembrando que o sistema SP sem papel não é do departamento DGS-DAD. Quem cuida dele é o CADA. Então, qualquer dúvida específica sobre o sistema, tem que procurar o CADA. Tudo bem? Sempre as inscrições para o processo seletivo simplificado são com no mínimo 15 dias. Eu quero abrir com 30? É possível, não tem problema não, você pode abrir com 30. Mas o padrão é sempre com 15 dias de inscrição. Lembrando que para processo seletivo simplificado, nós não temos taxa de inscrição, então o candidato ele não paga nenhum tipo de taxa de inscrição. Posterior à abertura, cabe a inscrição, o diretor da unidade vai verificar se ele quer fazer uma reabertura ou não dessa inscrição. E qual é esse critério? Ele vai verificar que ele não teve nenhum inscrito, então eu vou reabrir. Ou ele vai verificar se não, eu tenho uma quantidade de inscritos insuficientes na minha intenção. Então, a critério do diretor, ele verificando que é insuficiente aquele número de inscrição, número de inscritos, ele vai lá e solicita a reabertura. Perfeito? Lembrando que é proibido reabrir um processo seletivo após designar a comissão. Então, designei a comissão, acabou, não consigo reabrir a inscrição, aí eu tenho que já prosseguir para as próximas fases, tá bom? Atualmente, essa é a tela do sistema, onde vocês conseguem solicitar esse processo seletivo. Lembrando que, neste momento, o número do processo ele não é obrigatório, mas recomendamos para vocês que vocês façam, sim, a abertura desse processo no SP sem papel e já comecem desde a fase de abertura inserindo esse número de processo, tá bom? Vai facilitar bastante para vocês já antecipando essa atividade aí. E como é que é feito aí? Então, nós temos já edital de abertura, poderíamos ter o edital de reabertura e
durante essa abertura e reabertura, nós temos o quê? As inscrições. Como é que é feita atualmente as inscrições? São feitas no formato online, então eles vão acessar o site do Paulo Souza, onde ele consegue fazer inscrição. No formulário, basicamente, ele vai informar todas as informações básicas dele, nome, RG, CPF, e-mail. Se ele for um candidato PPI, preto ou pardo, é uma foto. Se ele for indígena, é o documento RANI, que comprova que ele é um indígena. E vai anexar um memorial circunstanciado com a documentação comprobatória. Isso tudo de forma online. Lembrando que, após fazer a inscrição, o candidato ele não consegue alterar as informações, ele não consegue substituir o memorial, ele não consegue substituir a foto. Isso tudo já está demonstrado para o candidato que ele não consegue fazer. Porém, o candidato precisa fazer a leitura da tela de inscrição, onde demonstra para ele que, se você finalizar a inscrição, você não vai conseguir subir esse memorial. Tem certeza? Tá certo o preenchimento? Então, o candidato, por muitas vezes, não faz essa leitura, então nós temos que tomar só esse cuidado aí de saber que, após a inscrição, não dá para fazer alteração. Atualmente, a gente consegue alterar o quê? O nome social, RG ou CPF via um documento que ele tem que preencher, um anexo, que ele vai preencher no sistema, baixar e mandar por e-mail para a unidade, onde ele consegue solicitar esse tipo de alteração. Tá bom? Aqui a tela para vocês conhecerem um pouquinho como é que é essa ficha de inscrição. É dividida em 5 etapas, né? Então temos dados gerais, PPI, para verificar se ele é ou não PPI. Se for, ele vai subir o documento comprobatório, vai preencher a tela de requisito de titulação, depois subir o memorial, depois a validação. Na última etapa, a validação, é onde ele vai identificar se ele preencheu corretamente as informações, se ele subiu o documento correto, se ele subiu a foto certa, se ele subiu o memorial correto, aí sim ele conclui aquela inscrição. Tá? Aqui é só importante também fazer uma observação, que todas essas informações de como o candidato deve proceder para realizar a inscrição, caso ele tenha interesse em efetivar essa inscrição no processo seletivo, essas informações elas constam do edital de abertura de inscrições, né? Então, presume-se que o candidato, ao ter acesso ao edital de abertura de inscrições, ele realiza a leitura desse edital, ele vai ver ali o que é necessário fazer, quais são os documentos que ele precisa ter para fazer a inscrição, para efetivar a inscrição dele. No edital já traz isso detalhado, já traz isso de forma explicada para ele. E também, no curso do processo de inscrição mesmo, quando ele vai na parte de ação mesmo, quando ele vai fazer a inscrição no sistema, a gente coloca recursos do tipo pop-up com um resumo das informações que já constam no edital de abertura. E como vocês podem observar aqui no exemplo, no slide, para algumas questões, a gente também coloca uma breve explicação do que é necessário preencher naquele campo. Então, exemplo, parte do nome. A gente coloca, solicita que o candidato ele preencha o nome de acordo com o documento oficial. Né? Então, presume-se que o candidato ele vai colocar o nome dele completo, não vai abreviar. Né? A parte relacionada ao uso do nome social. A gente traz uma breve explicação relacionada à utilização, né, do nome social. Então, a gente coloca aqui, pela breve explicação, que a utilização do nome social para aquela pessoa travesti ou transexual. Isso é regulamentado por um decreto, né, estadual, e que, portanto, o candidato utilizaria esse recurso somente se enquadrar nessa situação. Então, como vocês podem observar, algumas situações de inconsistência de preenchimento que ocorre, né, como vocês observam, como vocês fazem os processos seletivos simplificados, realiza toda essa parte de classificação ou do candidato ou não classificação, as informações, além de constarem no edital, também tem informações resumidas tanto nos pop-ups que aparecem no curso do processo de inscrição, quanto na própria tela do próprio formulário que ele preenche online. Tá? Só para deixar isso para vocês também consignado, que, por vezes, se
se o candidato, de repente, ele coloca ali, de repente, um apelido na parte que é destinada ao nome social, é porque ele não fez algo que seria mínimo, né? Que seria ter o conhecimento daquele processo para o qual ele está se inscrevendo, né? Para deixar isso claro para vocês também. Na próxima tela aqui, lembrando que nós não vamos citar cada etapa da inscrição, é só para vocês terem uma noção de como que é essa tela do candidato e para vocês perceberem que na própria tela, como o Gerson falou, os campos já tem a discriminação do campo e por muitas vezes tem até uma observação daquele campo para que ele identifique melhor o que está sendo preenchido, tá? Aqui é o campo, a parte de memorial, aonde ele vai verificar a experiência profissional, ele põe lá se tem experiência ou não, ele vai incluir o link da plataforma Lattes, porque é um requisito obrigatório, né, para quem vai se inscrever para o processo seletivo simplificado de FATEC, e vai anexar o memorial. Percebam aqui que na própria tela já demonstra para o candidato que ele precisa encaminhar no memorial o quê? Um arquivo PDF com no máximo 25 megas. Mas por muitas vezes as unidades de ensino recebem o quê? Arquivo zip, um arquivo Word, arquivo WinRAR, então diversas extensões de arquivos que não são PDF. Então, percebam que existe sim, no própria tela do candidato, além do próprio edital de abertura, que é obrigatório, ele lê o edital para poder fazer a inscrição, informações para que ele faça uma inscrição da melhor forma possível. Perfeito? Aqui é um lembrete, né, do que o candidato consegue ou não ter acesso hoje. Então, ele tem acesso a fazer inscrição, logicamente, e acesso ao formulário para correção de informações pessoais. O que seria isso? Como falei anteriormente, ele consegue aqui informações pessoais, alterar nome, nome social, RG e CPF. Por que esses dados ele pode alterar e os outros não? Porque esses dados são sensíveis. Sem o nome dele correto, ele não consegue verificar no Diário Oficial se saiu a publicação dele. Sem o RG, sem o CPF é a mesma coisa. Então, por isso que essas informações pessoais são passíveis de alteração, tá? Isso foi até uma solicitação de vocês numa reunião que nós tivemos antes de junho de 2021, que foi pedir para que o candidato conseguisse alterar as informações. Por muitas vezes, eles acabam fazendo inscrição até com o nome da mãe e não com o nome da própria pessoa. Então, aí é possível aí fazer essa correção. Perfeito? Candidato, ele vai fazer o memorial circunstanciado. Baseado no quê? É sempre baseado na plataforma Lattes, do CNPq. Então, se ele tem o currículo Lattes, automaticamente ali ele já consegue, ele já preencheu, né, as informações corretas, e ali ele consegue verificar a documentação comprobatória para poder juntar em um documento só e encaminhar para vocês. Tá bom? Automaticamente, no próprio edital de abertura fala que, ó, se você não mandar em PDF, eu vou desclassificar você. Então, por muitas vezes, vários candidatos são desclassificados porque mandaram o memorial em formato divergente aí do que é solicitado no edital de abertura. Tá bom? O candidato deve sempre o quê? Informar o número do cadastro da plataforma Lattes, CNPq, que é o link lá que ele já tem, e sempre efetuar o upload do memorial circunstanciado e documentação probatória, tudo isso em um único arquivo PDF. Tá bom? Aqui é só para a gente lembrar, né, que a inscrição é feita pelo edital de abertura. Na tua descrição, no edital já vai sair os requisitos da função e titulação. Então já mostra para o candidato que, ó, para essa disciplina básica, você tem que ter essa formação, e se for e se você tiver a graduação e especialização, por exemplo, você tem que ter 3 anos de experiência. Então já mostra para ele ali as informações. Nós temos o anexo 2,
que mostra quais são os requisitos da função de titulação. É ali que vai sair a área, todas as informações para o candidato saber se ele pode ou não fazer inscrição. Tá bom? Tá. E para essa informação também, né, até passar aqui a apresentação, tem um quadro que apresenta melhor. Então, vejam que, a depender do tipo de disciplina, nós temos ali algumas alterações naqueles requisitos, né, que são solicitados para a administração de aulas para aquela disciplina, a depender do tipo dela, né? Então, a parte, por exemplo, de disciplinas básicas, a gente observa que tem, por exemplo, uma necessidade de experiência profissional de 3 anos. E quando a gente entra na parte de disciplina profissionalizante, a gente observa que esse tempo ele aumenta para 5 anos, né? Então, daí que vem a importância de sermos assertivos quando do procedimento que vai resultar na abertura do processo seletivo, né? E também é um dos motivos que o departamento ele tem um cuidado maior em relação a essa parte de análise, digamos assim, pré-abertura efetiva, né? Que é quando já tem o edital para a gente publicar em diário oficial, né? Então, dadas essas questões, a gente observa aí que tem 3 tipos de disciplina. A disciplina de língua estrangeira, por exemplo, se for inglês, tem a parte relacionada aos exames de proficiência, né? A gente sabe que tem outras disciplinas de língua estrangeira que não são inglês, e daí não tem essa questão dos exames de necessidade do candidato ter lá alguns exames de proficiência, né? É só para também apresentar para vocês e deixar claro que essas informações também elas constarão do edital, né? Que é para o candidato verificar. Então, de repente, se é uma disciplina profissionalizante e o candidato ele entende que ele tem 3 anos de experiência, então, em tese, ele não fará a inscrição, né? No caso, para uma disciplina profissional, né? Então, daí que vem essa necessidade aí da gente ter esse cuidado, tá ok? Tá? Como a gente informou anteriormente, a gente tem essa parte aí relacionada ao nome social, né, que é uma informação que já vem no edital, que ela já estabelece de que maneira que isso precisa ser realizado, tá? Ela já traz quando que você vai fazer, quando que o candidato, né, no curso da inscrição, ele vai ou não fazer a opção pelo uso, tá, dessa informação, desse nome social. O edital ele já traz certinho explicando para o candidato isso, tá? Aí tem a parte também relacionado aos candidatos com deficiência também, que são situações que são colocadas, né, informações sobre isso. A parte de candidatos estrangeiros, seria aquele candidato que ainda não é naturalizado, né, mas que ele pode fazer a inscrição. Logicamente, quando chegar na oportunidade da admissão dele, ele precisa estar naturalizado, mas ele participa sem essa condição, ele pode participar do processo, termina por participar, tá? E também tem a parte que a gente informou anteriormente, a possibilidade do candidato alterar informações pessoais em razão dessa questão também dessas informações serem utilizadas para que o candidato ele se localize ali no certame, né? A gente sabe que os candidatos eles realizam, né, diversos certames, diversos processos seletivos em ETECs e FATECs. Então, essa informação de identificação ela é utilizada, né? É importante também, num primeiro momento, o candidato preenchê-las corretamente no formulário, né, de inscrição. O formulário já traz as indicações do que ele deve fazer para fazer esse preenchimento correto. Entretanto, havendo equívoco por parte do candidato nesse preenchimento que necessite de fazer algum tipo de alteração, ele dispõe de um formulário, tá? E no edital de abertura de inscrições constam as informações necessárias, o passo a passo para o candidato, para que ele possa solicitar essa correção dessas informações pessoais, tá? O candidato, atendendo a parte do edital, identificando que há necessidade de corrigir, por exemplo, o número do RG, né? Ele identificou lá que é necessário, ele fez a correção, encaminhou o formulário junto com a cópia do documento. A unidade, ao recepcionar isso, né, naquele e-mail que consta do edital de abertura, né, para qual o candidato vai encaminhar, a unidade envia para o departamento, né, e daí nós aqui fazemos os ajustes necessários no sistema para que essa informação ela conste corrigida para as próximas fases. Vamos lá. Nós fizemos quais etapas? Solicitação de abertura,
edital de abertura de inscrição ou depois reabertura, se fosse necessário. Houve já as inscrições dos candidatos, onde mostramos para vocês as telas, como é que funciona para o candidato fazer inscrição. Mostramos o que o candidato pode ou não fazer. Uma delas é preencher o documento para correção dos nomes pessoal, das informações pessoais. E com isso, nós vamos entrar agora na próxima etapa do processo seletivo. Qual é? A comissão específica. Por que você vai designar a comissão específica após a inscrição? Porque como qualquer servidor que faça parte na operacionalização do processo seletivo simplificado, a comissão específica fazendo essa parte também da operacionalização, ela também tem alguns critérios de impessoalidade, moralidade, impedimento. Então, ela também pode ser impedida de fazer, algum membro da comissão, logicamente, pode ser impedido de participar daquela comissão porque tem a mãe participando, o pai, a tia, a esposa, a filha. Então, automaticamente, isso seria imoral e você não deveria participar daquela comissão. Então, por isso que a comissão específica ela é designada após o período de inscrição. Por quê? Acabou a inscrição, você já sabe já quais são os candidatos, você pode passar essa lista de candidatos para a comissão que você pretende designar, então, para aqueles membros. Verifica aí se você está impedido. Se você, por algum motivo, se sente incomodado em participar dessa comissão, porque tem um candidato ali que se inscreveu, que você conhece, você tem uma afinidade. Então, é por esse motivo que a comissão específica ela é designada após o período de inscrição. Isso serve, essa parte de impedimento, de sempre verificar se eu posso ou não fazer a etapa do processo seletivo para qualquer servidor que faça parte da operacionalização, tá bom? O que mais que tem a comissão específica? Ela é responsável por verificar os requisitos estabelecidos no edital de abertura com as inscrições efetuadas. Então, é ela que verifica se os candidatos que fizeram a inscrição com a titulação XYZ podem ou não participar daquele processo seletivo. É essa comissão que vai classificar ou não classificar aquele candidato por ele ter a formação na área, se ele subiu o memorial correto ou não, porque se ele não subiu o memorial, a comissão não vai conseguir fazer a análise do memorial. Então, automaticamente, aquele candidato é desclassificado por não ter informado um memorial no formato correto, etc. e tal. Quem designa essa comissão específica? A designação é do diretor da FATEC. Ele que vai designar esses membros. Como é composta essa comissão? Por 3 membros, sendo que um deles é o coordenador do curso e mais 2 professores de ensino superior. Lembrando que é preferencialmente com formação na área. Vamos lá. Esses professores que vão participar também da comissão, preferencialmente, é obrigatório? Não, é preferencialmente. Que façam, que sejam da formação na área daquela disciplina que você está no processo seletivo. Tá bom? O diretor não pode ser designado para a comissão específica. Perfeito? Só uma observação também em relação a essa parte da comissão específica e as suas atribuições no processo seletivo simplificado. Então, tem situações ali que, digamos assim, que essa verificação, essa análise, ela vai ser realizada em 2 circunstâncias, né? Podemos dizer assim. Então, tem uma parte de forma ali que a comissão ela vai verificar de uma maneira geral, se houve o atendimento à aderência às regras do edital de abertura. Por exemplo, o candidato ele preenche informações no formulário, né? Então, no formulário, o candidato ele traz uma indicação da formação dele, tá? Traz uma indicação do tempo de experiência dele, né? E a gente sabe que tem aquela parte de requisitos, né? Então, por exemplo,
o candidato, ao fazer a inscrição em uma disciplina, por exemplo, que é profissionalizante, se ele indicar possuir 3 anos, se ele colocar, por exemplo, na parte de formação dele, uma graduação, por exemplo, um mestrado, doutorado ali, que ao analisar esse todo, é verificado que não tem aderência às áreas do processo seletivo, ou que o tempo de experiência não corresponde à parte relacionada a esses requisitos, então, ali a comissão já consegue fazer um juízo de valor e entender pela desclassificação do candidato. Se for observado, por exemplo, que o candidato subiu o memorial, mas em um arquivo zip, portanto, diferente daquilo que o edital estabelece como regra e diferente daquilo que no próprio formulário de inscrição, quando o candidato está fazendo a inscrição, é estabelecido também, né, de uma forma obviamente mais resumida, mas é também estabelecido como uma regra para o memorial. Então, não há necessidade da comissão específica fazer a análise do memorial se está no formato que não é o correto, né, que não está no formato solicitado pelo edital, porque o candidato já deixou de cumprir uma etapa, digamos assim, pré-análise do memorial, entendeu? Então, isso também tem essa parte de variável que eu entendo que é importante deixar ressaltado aí, tá? Em um candidato, com base no seu formulário de inscrição, na verificação que ele subiu o memorial no formato correto, com a documentação, essa parte, digamos assim, que traz aí um menos esforço, caso o candidato passe por esse crivo, aí sim a análise do seu memorial circunstanciado, e essa análise ela vai ter por objetivo pontuar o candidato, né, segundo aqueles anexos que a deliberação traz como formato, deliberação 17, né, de acordo com o tipo de disciplina. Então, aí é a parte que, passando daquela primeira etapa, digamos, a comissão específica ela vai fazer a avaliação do memorial circunstanciado com o intuito de pontuá-lo de acordo com aquelas informações contidas no memorial, bem como a documentação, né, juntada ao memorial também, que serve de comprovação de todas aquelas informações. E lembrando que, excepcionalmente, pode participar um professor por prazo determinado na comissão específica, tá? Excepcionalmente. Então, você vai sempre priorizar que um professor por prazo indeterminado participe dessa comissão, tá? Pessoal, só para relembrar aqui, as suas perguntas estão no nosso chat aqui, tem bastante pergunta aqui. Algumas nós já estamos respondendo, outras nós vamos tabular as perguntas para depois responder para vocês. Ou vamos responder na próxima reunião, via vídeo, aqui no bate-papo nosso aqui, ou nós vamos gerar um documento Word com cada pergunta e as respostas para vocês aí, tá bom? Fiquem tranquilos que todas as perguntas vão ser respondidas, tá? Não vai ficar nenhuma sem responder aí. Então, aqui é a etapa da comissão e como que é feita a desclassificação do candidato. Então, é sempre, logicamente, após o período de inscrição, quem desclassifica o candidato é a comissão específica. E, para isso, ela tem que preencher um relatório, né, que tem o anexo 3D. Nesse anexo 3D, ela vai preencher candidato por candidato se ele está classificado ou não classificado e vai elencar o motivo dessa desclassificação desse candidato. Perfeito? Então, essa tabelinha que está aqui para vocês agora existe já no manual de processo seletivo simplificado. Que eu peço para vocês? Passem sempre esse manual para a comissão entender como é que é a etapa que ela vai desempenhar, as atividades que ela vai fazer, os motivos que ela pode utilizar para desclassificar. Então, passa sempre para essa comissão aí essa tabela ou o próprio manual para que ela possa verificar. Lembrando que o nosso manual, nós estamos constantemente atualizando ele. E sempre que ele é atualizado, nós mandamos um comunicado para a unidade de ensino avisando, manual de PSS de FATEC, atualizado em tal dia de abril, com essas atualizações importantes, para vocês terem sempre uma noção aí do que está acontecendo. A gente não atualiza sem avisar vocês, tá bom? Aqui é um resumo
dos motivos principais em relação à desclassificação. Então, basicamente não preencher a titulação, não possui o tempo de experiência profissional, porque ele tem que comprovar que ele tem tempo de experiência profissional, não subiu foto ou o RANI, que é o documento de indígena, ou subiu um arquivo diferente do que foi solicitado, tá? Então, aqui nesse motivo aqui, teve até uma pergunta aqui, que foi se o candidato consegue visualizar a foto ou o documento RANI antes de finalizar a inscrição. Sim, na última etapa, ele vai verificar a inscrição dele, ele consegue verificar novamente o documento foto/RANI que ele enviou e o memorial. Aí, caso ele tenha enviado algum desses documentos de forma equivocada, ele consegue cancelar e começar novamente uma inscrição. Tá bom? Outro motivo, não subiu o memorial circunstanciado e documentação comprobatória. Isso é um dos motivos que ocorrem bastante aí na desclassificação dos candidatos. Encaminhou arquivo diferente, formato/tipo. Então, ele não encaminhou lá, como o Gerson comentou com vocês, o arquivo do memorial no formato PDF. Mandou em RAR, mandou em Word. Então, é um dos motivos que ocorre bastante. Outro motivo, ele não informou o link do currículo Lattes. Por quê? Porque o currículo Lattes é um item obrigatório na inscrição do processo seletivo. Então, ele tem que preencher essa informação. E um dos motivos também da desclassificação é quando ele não pontuou na análise. Então, vamos lá. A comissão verificou a inscrição do candidato, está validando a inscrição. Após a validação, ela vai verificar o quê? A análise do memorial. Nessa análise, se o candidato não pontuar, ele vai ser desclassificado com qual motivo? Não pontuou na análise do memorial. Lembrando que a comissão só vai analisar os memoriais daqueles candidatos que já tiveram a pré-análise, que seriam classificados. Perfeito? Então, o candidato não subiu a foto RANI. A comissão vai verificar o memorial? Não, porque já foi desclassificado. Na etapa sequencial, eu já estou fazendo aqui, não, desclassificado, pronto. Então, automaticamente, não vai ter uma análise de memorial. Tá bom? E lembrando novamente que essa relação de motivos estão elencados no manual e todos os motivos que existem dentro do manual estão no edital de abertura. Perfeito? E qualquer divergência que vocês percebam ou melhorias, fiquem à vontade de mandar para o departamento para que a gente consiga ali atualizar os materiais nossos, tá? Então aqui é só para relembrar, né, que a análise do memorial, ela é classificatória. Basicamente, vai ter a avaliação do conteúdo / documentação comprobatória daquele candidato, que analisa a comissão específica. O tipo de documento é um arquivo único PDF, do máximo 25 megas atualmente. E qual é a base para essa comissão pontuar os itens? Existe o anexo na deliberação 17 de 2015, que é o anexo 1, 2 e o 3, aonde nesses anexos você consegue verificar item por item da pontuação e você vai lançando nesse, que é um Excel, basicamente, onde você consegue ir preenchendo esse Excel para que dê a pontuação desse candidato, tá bom? E é recomendado que você sempre baixe esse anexo no site do departamento para que você consiga pegar um anexo atualizado. Perfeito? Aqui também é importante destacar, colocado em relação assim, o uso do anexo correto para aquele tipo de disciplina que consta do edital de abertura de inscrições, né? Então, aqui exige um certo cuidado nesse sentido. Por exemplo, no edital de abertura de inscrições, aquela disciplina é básica. Então, a comissão ela vai ter que utilizar o anexo 1, o anexo para disciplinas básicas. Se a comissão utilizar o anexo 2 para disciplinas profissionalizantes, dada a diferença constante em relação ao total da pontuação, essa parte de pontuação,
a nota não vai ficar adequada para aquele tipo de disciplina, né? Então, o cuidado que tem que ter em síntese nessa etapa é utilizar, fazer uso, né, para fazer o cálculo da nota do candidato, né, nessa parte de análise de memorial, fazer o uso do anexo adequado, de acordo com o tipo de disciplina posta no processo seletivo simplificado, tá? Porque há sim variação entre as fórmulas, né? Há sim variação entre o total de pontuações relacionados aos anexos, de acordo com a disciplina. Então, é um cuidado aí, um reforço nesse cuidado aí, para não ter situação aí, problema em relação a essa etapa aí. Aqui é um print, né, de um exemplo de como é que é esse anexo, que a comissão vai usar como referência, né? Aqui, como já se falou, são algumas notas específicas, notas que eu quero dizer, são observações em relação a como que é essa análise. Então, é uma pontuação de 0 a 1000. Tem que atentar se é o modelo, como o Gerson já falou, se está correto ou não daquele anexo. Os documentos comprobatórios são documentos oficiais, então eles têm alguns padrões que precisam seguir em relação à documentação comprobatória, que o Idatu vai anexar para vocês. Dúvidas com relação ao modelo e pontuação do memorial, quem responde? É a CESU. A CESU que faz essa análise em relação à pontuação do memorial e ao modelo do memorial. É ela que é responsável por essa atividade. Perfeito? Feito tudo isso aí, o que vai gerar? Vai gerar o quê? O edital de resultado da análise do memorial circunstanciado e classificação final. Perfeito? Após essa etapa, se você tiver um candidato preto, pardo ou indígena que optou pela PD, pontuação diferenciada, você vai seguir para a etapa de aferição. Tá? Essa é uma das etapas que as unidades têm muita dúvida. Por quê? Às vezes o candidato consegue uma pontuação bem elevada nessa pontuação diferenciada. Porém, é uma regra. Nós temos que seguir a regra da lei complementar 1259/2015, com o decreto 63979/2018. Então, são regras que nós temos que seguir, pessoal. Não temos escolha, nós temos que seguir à risca essa legislação. Para facilitar, não é para complicar, o departamento criou uma planilha onde auxilia vocês a fazer o cálculo dessa pontuação diferenciada. Novamente, o departamento criou uma planilha para facilitar, não foi para complicar vocês. Então, a gente tenta sempre criar mecanismos para que vocês consigam fazer o trabalho da melhor forma possível. O acréscimo da pontuação diferenciada é em cada fase. Porém, como o processo seletivo simplificado possui apenas uma fase, que é a análise do memorial, então o candidato ele vai receber, lógico, acréscimos só naquela fase que ocorreu, tá? E para fazer toda esse cálculo, como eu mencionei, você vai utilizar uma planilha de cálculo, que nós disponibilizamos para vocês, que é uma planilha. Tá, em relação também a essa parte de aferição, também reforçar uma informação que a gente já deu um pouco antes, no sentido de entender que o candidato ele não tem a obrigatoriedade de, né, não é porque ele se autodeclarou preto, pardo ou indígena que necessariamente ele já está fazendo uso da pontuação diferenciada automaticamente. Ele precisa fazer essa opção, tá? Então, o candidato, no ato da inscrição, né, na parte 2 ali do formulário, ele vai, de acordo com constar lá no sistema, ele vai escolher ali a sua situação, né? Ele vai se autodeclarar preto, pardo ou indígena, tá? Pode se declarar branco também, tem uma série de fatores, mas como estamos tratando da parte da pontuação diferenciada, então o candidato, se ele, ao se autodeclarar preto, pardo ou indígena, ele optar pela utilização da pontuação diferenciada, isso ele faz no formulário de inscrição, o sistema vai habilitar para ele subir um arquivo, né? Então, lá no ato da inscrição, se ele colocou, né, que ele se autodeclarou como preto ou como pardo,
a regra do edital é que o candidato ele suba uma foto dele recente, tá? Para permitir à comissão de verificação proceder com a aferição dessa autodeclaração do candidato, tá? Se no ato da inscrição o candidato ele optou por se inscrever como indígena, ele se autodeclarou indígena, o candidato ele vai precisar subir um documento chamado RANI. Esse RANI é um Registro Nacional do Índio, tá? Então, no caso, esse RANI ele pode ser tanto do candidato quanto do genitor, tá? Em relação a o candidato se autodeclarar preto ou pardo, é uma foto dele neste primeiro momento, tá? Ele vai subir uma foto dele. E pode ocorrer, como falamos anteriormente também, o candidato se autodeclarar preto ou pardo e não optar pela utilização da pontuação diferenciada. Se ele não opta pela utilização da pontuação diferenciada, não há que se falar em necessidade dele subir a foto dele, tá? Então, a foto, ela é para uso exclusivo da aferição aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que fizeram a opção da pontuação, ou seja, haverá necessidade aí de realizar a parte da aferição por fenotipia pela comissão de verificação. Aqui é um exemplo, né, uma imagem da planilha que vocês já utilizam, tá? Essa parte de pontuação diferenciada desde os processos seletivos realizados em 2019, tá? Só para voltar aqui e recapitular, ó, algo que eu entendo que é importante. A instituição do sistema de pontuação diferenciada ele é de data de 2015, tá? Então, foi pela Lei Complementar 1259 de 2015. A lei estabeleceu que esse sistema ele teria que ser regulamentado por meio de decreto, tá? E a regulamentação dele ocorreu no final de 2018, tá? Então, a partir do momento que a lei foi regulamentada, o sistema de pontuação diferenciada foi regulamentado, é que ele passou a ter a necessidade de utilização obrigatória nos certames realizados no âmbito do estado de São Paulo, tá? Como foi no final de 18, não tivemos certames com essa parte de pontuação diferenciada em 18, tá? Porque foi no finalzinho, mas os processos seletivos, os concursos também foram realizados em 2019 e daí por diante, eles já, em suas disposições, já contavam com as regras para aplicação desse sistema de pontuação diferenciada. Essas informações, elas estão elencadas no edital de abertura de inscrições, então o candidato ele tem acesso a elas. Inclusive, com relação àquilo que ele precisa fazer para optar pelo uso desse sistema, quais são as consequências, de repente, de um resultado de um não enquadramento após a parte de verificação da fenotipia pela comissão de verificação. Tá? Então, essas informações, elas constam do edital, e para a unidade de ensino também tem as orientações no manual. Tá? Aí, em relação à planilha também, essa planilha que nós utilizamos, né, aqui é uma imagem dela, né, uma planilha Excel, ela objetiva realizar o cálculo a partir do lançamento do número de inscrição do candidato, da pontuação dele, e o ajuste que é realizado, né, digamos, na terceira coluna ali da coluna maior 1, que se o candidato, ele fez, no caso aí, a opção pela pontuação diferenciada, a escola põe o X, se ele é um candidato de ampla concorrência, ou seja, todos aqueles candidatos que não optaram pela pontuação diferenciada é tido como ampla concorrência. Aí a escola tem que tirar o hífen e manter o hífen, porque o X e o hífen é o que vai fazer ali toda a parte de cálculo automático da planilha para vocês, tá? No caso aí, o cálculo, ele verifica a média tanto dos candidatos optantes pela pontuação diferenciada, a média dos candidatos de ampla concorrência, e daí tem um cálculo que o decreto estabelece para ser realizado, que essa planilha já faz para nós. Como já mencionou, então, não vai ter pontuação diferenciada se não houver, logicamente, candidatos beneficiários da pontuação diferenciada, que seria isso. Eu posso, sim, ter candidato PPI inscrito, porém, ao fazer a opção, ele optou por não ter a pontuação diferenciada. Como o Gerson mencionou, a média da concorrência de PPI, se a média da concorrência PPI, MC-PPI, que é a fórmula do cálculo, for maior do que a pontuação média da concorrência ampla. O que é concorrência ampla? São todos os candidatos que
que não são PPI e os candidatos PPIs que não optaram para PD. Então, eles todos são da categoria ampla concorrência. Então, é aí que é feito o cálculo, por isso que utiliza o Excel. No Excel você consegue lançar todas as notas e o próprio Excel faz o cálculo para vocês aí, para auxiliar a unidade de ensino, tá? Nesse caso também, em relação a essa parte do cálculo especificamente, pode acontecer, por exemplo, do candidato, vamos supor que no processo seletivo simplificado, teve ali um candidato autodeclarado preto, pardo indígena que optou pela utilização da pontuação diferenciada. Do cálculo normal da nota dele, pode ser que ele tenha zerado, por exemplo, tá? E aí eu não vou ter a média para fazer o cálculo, portanto eu não uso o sistema de pontuação diferenciada nessa hipótese, né? Só para também colocar esse exemplo também para contextualizar. Logicamente, né? Se houver um preenchimento incorreto daquela planilha, o Excel não vai fazer milagre, né? Ele não vai conseguir calcular a pontuação de forma correta, tá? Então, nós temos sempre que tomar o maior cuidado possível neste preenchimento. No futuro, a intenção do departamento é fazer capacitações de fases específicas, onde nós vamos demonstrar como preenche no sistema, como preenche no anexo, como é que gerou o Excel, e uma delas é, com certeza, a parte de pontuação diferenciada, de aferição, onde nós queremos demonstrar para vocês o preenchimento desse Excel, como é que você vai preencher isso no sistema. Então, nossa intenção é, no futuro, ter uma capacitação melhorada nesse sentido para vocês, tá bom? A aferição, ela vai ocorrer quando? Sempre após a análise do memorial circunstanciado. A aferição tem caráter eliminatório, por quê? Porque se a comissão verificar que aquele candidato ele não é PPI e ele optou pela PD, automaticamente ele vai ser classificado como não enquadrado e eliminado daquele processo seletivo, tá? Então, por isso que ele tem o caráter eliminatório. A aferição eu vou sempre fazer para os candidatos que optaram pela PD e são PPIs. Ah, mas no cálculo da planilha, mesmo que o candidato optou pela PD, não teve diferença na pontuação, porque na média lá, os candidatos PPIs tiveram uma média maior. Não tem problema. Uma vez que ele optou pela pontuação diferenciada e ele é PPI, é obrigatório fazer a aferição, para que realmente seja validado se há ou não, se ele é ou não um candidato PPI, certo? Logicamente, como já falei anteriormente, a aferição não é feita para candidatos que não manifestaram utilização pela PD ou para aqueles candidatos que foram desclassificados. Então, no momento lá da fase anterior, ele deveria ser classificado e não classificado. Se ele foi não classificado, automaticamente eu não vou fazer a aferição daquele candidato. O próprio sistema mostra para vocês quem são os candidatos que vocês vão ou não fazer a aferição. Então, o sistema também traz essa facilidade para vocês, tá bom? Isso também, Luiz, só para colocar uma observação, é que a aferição ela é realizada mesmo não havendo a aplicação da PD, tá? Por quê? Porque a lei estabelece, porque a legislação estabelece, tá? Então, não é algo que o departamento de seleção ele estabeleceu para que as unidades façam, né? Então, essa necessidade de aferição, mesmo sem a aplicação da PD, depois do cálculo, ela é realizada por força da legislação. Então, é a legislação que estabelece que, mesmo não ocorrendo o cálculo da pontuação diferenciada aos candidatos autodeclarados pretos, pardos indígenas, ainda assim, há necessidade de fazer a aferição, hoje, verificada por meio da foto que o candidato sobe no ato da inscrição, tá? E essa aferição é verificada pela fenotipia, né? Então, verifica-se lá a foto do candidato, e dessa verificação, a comissão de verificação, né, dessa visualização aí da foto, a comissão de verificação, ela
entende pelo enquadramento ou não do candidato, tá? Então, só para relembrar, essa comissão de verificação para aferição é designada por quem? Como? Por 3 membros, né? Então, o diretor da unidade ele vai designar 3 membros, sendo que obrigatoriamente um deles precisa ser preto ou pardo. Obrigatório. Ah, mas a minha unidade não possui. Então, nós vamos ter que procurar dentro da instituição outro servidor que faça parte dessa comissão, que seja preto ou pardo. Perfeito? É obrigatório. Lembrando que o diretor da unidade não pode fazer parte da comissão de verificação, uma vez que ele é quem designa aquela comissão. Tá? Como o Gerson falou, a verificação dos candidatos é feita por fenotipia, então é pela foto. Pela foto ele vai identificar se aquele candidato é ou não PPI. Em caso de dúvida, a comissão pode pedir para aquele candidato um documento do genitor. Então, existe um anexo onde a comissão pode solicitar, né, a publicação desse anexo para que faça que o candidato encaminhe um documento com foto para poder identificar se realmente há ou não uma ascendência desse candidato para a parte de PPI. Isso em casos, lógico, de dúvida. É passível sempre uma reconsideração em relação aos candidatos não enquadrados como PPI. Então, o candidato ele pode fazer um recurso e falar, ó, eu sou realmente PPI, por que vocês colocaram eu como não enquadrado? E a comissão vai analisar esse mérito e enquadrar ou não enquadrar novamente esse candidato para poder definir aquele recurso. Então, só para recapitular essa parte de aferição, tem, então, basicamente, né, vamos nos atentar aqui aos candidatos autodeclarados pretos e pardos, que é a parte da foto, que é o que mais acontece, tá? Não me recordo de um candidato, por exemplo, de repente, lá, ter se autodeclarado indígena e subir o RANI no sistema. Então, aí vamos focar na parte do candidato autodeclarado preto ou pardo. Então, o candidato faz a inscrição, ele se autodeclara preto ou pardo, faz a opção pela PD, aí tem a parte toda de nota e tudo mais. Em relação à aferição, que é realizada pela comissão de verificação, em que há necessidade de número ímpar de membros, no caso 3, sendo que um dos membros ele deve ser necessariamente preto ou pardo. Então, na hora da aferição, que é verificado pelo fenótipo, né, pela parte de fenotipia, que é utilizada a foto do candidato, a comissão pode entender pelo enquadramento, a comissão pode entender pelo não enquadramento direto, ou seja, eu não tenho dúvidas, tá? Em havendo dúvidas, ou seja, a comissão não consegue dar uma manifestação conclusiva sobre o enquadramento ou não enquadramento, ela fica no meio termo. Então, há dúvidas. Na parte de dúvidas, a legislação estabelece que essa dúvida ela pode ser sanada por meio da foto do genitor, do candidato. Genitor, pai e mãe, tá? Avô não é genitor, então é pai e mãe, no caso. Então, havendo dúvida, tem um modelo de despacho que a unidade encaminha para nós publicamos em Diário Oficial e também divulgamos nos outros meios necessários e oficiais, o site do Paula Souza. Então, a escola encaminha esse despacho. Por meio desse despacho, a comissão vai dar um prazo para o candidato para que ele atenda essa solicitação, qual seja o encaminhamento, tá? Do documento do genitor, para que a comissão possa verificar esse documento. Se da verificação do documento a comissão tira a sua dúvida e entende pelo enquadramento, porque no caso o genitor lá ele é preto ou pardo, né? A comissão entende pelo enquadramento, daí o candidato, por óbvio, é considerado como enquadrado. Se, mesmo com a verificação da foto, de repente ele sobe uma foto, só que de repente ali o genitor, o pai ou a mãe dele, a comissão, ao verificar a foto, entende que não, o pai ou a mãe dele, enfim, não é preto ou pardo, se a comissão, ela pode ainda entender pelo não enquadramento mesmo depois de verificada a foto, tá? Isso vai gerar um edital de resultado dessa aferição, tá? Onde nós teremos os candidatos enquadrados ou não enquadrados, dependendo da situação, e ao candidato considerado não enquadrado,
dado a ele pela legislação um prazo de 7 dias para que ele reconsidere aquela decisão que a comissão de verificação exarou no edital, tá? Então, ele tem esse prazo e ele pode encaminhar um pedido de reconsideração, tá? O mérito desse pedido de reconsideração, né, ou seja, aquilo que ele está utilizando como argumento para confrontar aquela decisão que entendeu pelo não enquadramento, esse mérito ele é verificado também pela comissão de verificação. Caso a comissão de verificação tenha dúvidas até com relação à análise dessa reconsideração, qualquer dúvida nessa circunstância, contate o DGS-DAD, tá? Entre em contato conosco para que possamos verificar de que maneira nós vamos tratar esse pedido de reconsideração do candidato, tá? Dependendo das circunstâncias, nós podemos aqui, no âmbito do DGS-DAD, fazer consultas externas para embasar a resposta, a melhor resposta para esse pedido de reconsideração na hipótese dele ocorrer, tá bom? Só para recapitular, teve algumas perguntas aqui em relação ao JPPI, né? Então, assim, lembrando que se o candidato não optou pela PD, que é pontuação diferenciada, automaticamente aquele candidato não vai sofrer a aferição da veracidade da autodeclaração, porque ele não optou pela PD, tá? E o candidato que está como não classificado também não vai sofrer a aferição da veracidade. Então, candidato não classificado e o candidato que não optou pela PD não vai sofrer a aferição da veracidade da autodeclaração pela comissão, tá bom? Então, nós temos sempre nos atentar a esses detalhes aí. O que nos ajuda também nesse ponto? O próprio sistema do departamento, onde na etapa seguinte da classificação final, você já consegue acessar o sistema e o sistema vai te mostrar, ó, esses candidatos vão para a fase de aferição. Então, você consegue, pelo próprio sistema, identificar quem realmente precisa sofrer a aferição da veracidade, tá bom? Colocando em outras palavras que o Luiz contextualizou também, então o candidato ele precisa pontuar, né? O candidato autodeclarado preto, pardo e indígena que tenha feito a opção pela PD para que para que ocorra o procedimento de aferição da veracidade dessa autodeclaração dele, é necessário que ele pontue, tá? Se ele não pontuar, ele está desclassificado. Então não é feita a aferição para o candidato desclassificado. A gente não pode confundir a não aplicação da pontuação diferenciada com a desclassificação do candidato, tá? Eu posso ter um candidato, ele foi classificado, portanto ele pontuou, tá? Porque não tem nota de corte, então basta ele pontuar. Então, se o candidato pontuou e ele se autodeclarou preto ou pardo e optou pela PD, mesmo que eu não tenha a aplicação da pontuação diferenciada, ainda assim eu vou precisar fazer a aferição. Nós vamos para o último slide de hoje, tá? Aí depois disso nós vamos acabar essa capacitação no dia de hoje e voltaremos para a próxima reunião, tá? Então, para finalizar essa contextualização em relação à aferição, e uma etapa muito importante, principalmente quando eu tenho candidatos não enquadrados, eu fiz a aferição, eu tenho algum candidato PPI não enquadrado, automaticamente, obrigatoriamente, a unidade precisa encaminhar qual fase? A alteração do resultado da análise do memorial circunstanciado. Por quê? Porque você vai excluir essa alteração, vai excluir esse candidato da classificação final. Automaticamente, imagina o seguinte, que esse candidato ele era o primeiro classificado. Automaticamente você excluindo ele, o segundo tem que virar primeiro, o terceiro segundo, o quarto terceiro. Então você precisa realmente fazer uma alteração desse resultado. Lógico, se todos os candidatos foram enquadrados, eu não tenho a fase de alteração de resultado do memorial. Então isso precisa ser levado em conta. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Que eu falei no final, se todos forem considerados enquadrados, proceder com a classificação final, que já foi publicada em diário oficial, e aí sim você já vai fazer a fase
homologação e posterior convocação. Essas próximas fases, nós vamos falar na próxima quarta-feira com vocês, com essa mesma dinâmica de hoje aqui. Vamos ir, inclusive, adicionando muitas das perguntas que vocês fizeram na próxima reunião nossa. Vamos pegar essas perguntas novamente, tentar trazer para vocês aqui nesse bate-papo, responder ao vivo aqui com vocês. E as que a gente não conseguir responder ao vivo, nós vamos encaminhar posteriormente para vocês um Word com todas as perguntas e as respostas. Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá bom? Então, da parte do departamento aqui, eu agradeço imensamente aí a unidade de ensino. Eu sei que não é fácil para vocês dispor desse tempo para poder participar de uma capacitação, mas eu espero que esse tempo tenha valido a pena para vocês, que vocês tenham saído não com dúvidas, mas com soluções de alguns problemas que vocês tenham na unidade de ensino. E fiquem sempre à vontade de encaminhar para o departamento. Vocês têm o e-mail do departamento aí, que é o dgsdad.fatec@cps. Dúvidas, sugestões de melhoria da atividade. Aconteceu isso na ficha de inscrição. Você acha que não é melhor fazer isso ou aquilo? Numa nota dizendo isso, não é melhor falar aquilo? Então, fiquem à vontade, porque o departamento, como eu falei para vocês, está aqui para ajudar vocês, não para complicar a vida de vocês. Então, automaticamente, se nós tivermos alguma sugestão de vocês e com essa sugestão, a nossa mentalidade consegue abrir ainda mais e conseguir entender que dá para fazer uma melhoria, nós iremos fazer essa melhoria, tá bom? Então, da minha parte aqui, agradeço novamente vocês aí. Também para a equipe toda, ela permanece à disposição de vocês também, caso queira conversar com alguém da equipe pelo Teams, né, ou entrar em contato por telefone, né, mas a gente pede que dê preferência ao Teams, né, porque daí a gente tem também as atividades também de rotina, né, as demais atividades do departamento, e a gente se coloca à disposição também para conversar também com vocês pelo Teams também, né, tem a parte do e-mail, a parte do Teams, pode procurar também diretamente um dos nossos analistas para conversar, pode conversar comigo, com o próprio Luiz, tá? A gente se coloca à disposição de vocês. E agradecemos aí pela oportunidade aí de passar um pouco dessa parte aí de processo seletivo simplificado para vocês, tá? Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Karen? Então, a gente agradece a participação de todos até aqui e desejamos um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal!